sejam todos bem-vindos ao nosso canal Império das Artes. Eu sou o professor Raul Castro e nesse ano de 2021 estaremos a inaugurar a série Rafael e as Áreas do Conhecimento. Então, nesse mês de janeiro, estaremos a nos dedicar unicamente a analisar os 4 afrescos de Rafael no Salão Papal, também conhecida como Stanza della Signatura. Mas antes, não se esqueça, por gentileza, de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Nesse começo de nossa série, eu gostaria primeiro de explorar também alguns aspectos históricos da composição, bem como fazer algumas divisões para facilitar a questão didática. Então, nesse primeiro episódio, é fundamental entendê-lo, pois todo o processo das outras obras dependerão dessa primeira. Stanza della Signatura possui esse nome, pois era nela que o Sumo Pontífice assinava seus documentos mais importantes. Portanto, esse nome que fica sendo traduzido como Salão das Assinaturas ou Câmara das Assinaturas, e era de lá que saíam os despachos papais, como emendas legislativas, pareceres do Papa e até contratações para obras de arte. Sendo assim, a sala representa 4 elementos alegóricos. São eles: a justiça, a poesia, a filosofia e a teologia. Cada um possuindo uma imensa quantidade de detalhes. Elas são complementadas pelos ciclos que estão no teto da sala. Por isso, não só analisaremos os afrescos, mas também o teto do salão, pois elas complementam as alegorias centrais e é por ela, inclusive, que nós vamos iniciar as nossas análises. Mas antes, falaremos na questão histórica. A sala foi encomendada na época pelo Sumo Pontífice Júlio II e foi elaborada entre os anos de 1509 a 1511. Curiosamente, enquanto Rafael, aos seus 27 anos, estava nos salões trabalhando, um outro já renomado escultor de 35 anos, Michelangelo, estava finalizando a Capela Sistina. E esse detalhe é importante, pois veremos muito de Michelangelo sendo citado, imitado e homenageado por Rafael, devido à alta referência que Michelangelo alcançava naquele período. Iremos dividir as análises em 3 pontos. O primeiro é o que chamarei de pinturas dos 4 elementos. São essas 4 partes que estão entre as retangulares e as circulares, estão, no caso, no teto do salão. A segunda divisão são as pinturas pendentes, que são as retangulares e as circulares, e estabelece um forte vínculo com as pinturas alegóricas, que será, portanto, a nossa última e terceira parte. Para analisarmos o teto, usaremos como base 2 grandes referências: o artigo de Edgar Wind, publicado em 1938, na qual o célebre historiador de arte analisou o conjunto de pinturas presente no teto da Stanza della Signatura no Vaticano, e também usaremos o site Explanação Edgar Wind e os 4 elementos na Stanza della Signatura de Rafael, produzida por Marcelo de Souza Silva. Posteriormente, usaremos também um artigo francês de Joséphine Le Fou, chamado Rafael e o Cintilar da Citação. Todas essas referências estarão disponíveis na descrição do vídeo e alguns possuem link para download. Wind inicia seu artigo explanando sobre 4 pares de pintura que parecem no teto da sala e que ficam entre as 4 grandes figuras alegóricas da poesia, filosofia, jurisprudência e teologia. Estes pares mostram uma pintura em cima da outra e se organizam da seguinte forma: as pinturas de cima, pintadas em grisaille ou grisalha, uma pintura monocromática, normalmente em tom de cinza ou castanho, representam cenas da história romana. E as de baixo, coloridas, apresentam assuntos mitológicos. Analisando os temas de cada um dos pares, Wind percebeu que as cenas romanas e mitológicas reunidas possuem um denominador comum entre elas. Este denominador comum é identificado como os 4 elementos da natureza: fogo, água, terra, ar, considerados na filosofia grega clássica como a base de formação da matéria.
Dessa forma, os elementos surgem como um elo temático para cada par de pinturas, identificados por Wind. Mas aqui, estaremos a analisar apenas a que compete à jurisprudência e às virtudes no grande afresco alegórico. A que corresponde a essa parte está do lado direito da jurisprudência e simboliza a terra. Como Rafael não nomeou as obras do teto, o próprio historiador as colocou, e assim houve uma assimilação por parte dos estudiosos. Essa parte ficou conhecida como Justiça de Június Brutus e o Gigante Acorrentado. Aqui, o elemento da parte colorida mostra uma cena mitológica, a qual temos um gigante acorrentado a uma árvore. Na sua frente, percebe-se a figura do Cupido, a qual será percebida em outras passagens, voando desafiadoramente diante do gigante. A cena remete ao episódio da Gigantomaquia, a guerra entre gigantes e os deuses olímpicos. Terra, Gaia, uma das entidades básicas da mitologia greco-romana, desposou o céu, Urano, e chegou à raça dos titãs e dos gigantes à sua formação. O titã Saturno, Cronos, destronou seu pai, sendo depois ele próprio destronado por seu filho, Júpiter, no caso Zeus, na guerra conhecida como Titanomaquia, entre deuses e titãs. Com a derrota dos titãs, Terra procurou vingança e conclamou seus filhos, os gigantes, a atacarem os deuses. Graças a um antigo oráculo que previa que os gigantes só poderiam ser derrotados pelos deuses se eles tivessem o auxílio de um mortal, Zeus convocou seu filho, Hércules, e conseguiu vencer os gigantes, aprisionando-os no Tártaro. A relação da cena com o elemento terra, portanto, se daria pelo fato dos gigantes serem filhos da terra. A cena romana, por sua vez, é identificada como um episódio envolvendo Lucius Junius Brutus, um dos fundadores da República Romana, ou no caso, Lucius Iunius Brutus. Após a instauração da República Romana, houve uma tentativa de restauração da monarquia, conhecida como Conspiração Tarquiniana. Tomaram parte dessa conspiração os dois filhos de Iunius Brutus, que, por esta traição, foram condenados à morte pelo próprio pai. Este episódio, inclusive, serve de tema para uma bela tela do pintor neoclássico Jacques-Louis David, que analisaremos, por sinal, no mês de março. Ele também ordenou a destruição dos campos tarquinianos, cujas colheitas atiradas no rio Tibre formaram a massa de um novo solo, o Campus Martius. A terra estaria, portanto, associada desta forma com este episódio da justiça de Iunius Brutus. Depois, o historiador relacionou o ciclo dos elementos com as pinturas pendentes dos cantos superiores da sala e as 4 grandes figuras alegóricas da poesia, filosofia, jurisprudência e teologia. As pinturas pendentes estão nos cantos superiores da sala, exatamente abaixo de cada um dos pares do ciclo dos 4 elementos. Cada uma delas se liga a 2 figuras alegóricas, que ocupam a parte central. Cada figura alegórica, portanto, está ligada às 2 pinturas pendentes, e é ladeada por 2 pares de pinturas do ciclo dos elementos. Este posicionamento é importante para as alusões de sentido exploradas por Wind, criando o que ele chama de princípio de coordenação simétrica. A parte da justiça está agora à direita do círculo da jurisprudência, e aqui temos o julgamento de Salomão. Temática inspirada na Bíblia e faz referência à passagem na qual Salomão, rei de Israel, é procurado por 2 mulheres que alegam ser ambas mãe de uma mesma criança. O rei propõe então dividi-la ao meio e dar uma metade para cada uma delas. Proposta aceita por uma das mulheres e rejeitada desesperadamente por outra, que preferiu então que a criança fosse dada à sua rival. Comparando as 2 reações, Salomão descobriu a verdadeira mãe e deu a criança para a mulher, que preferiu perdê-la para outra do que vê-la morta. O tema, então, sempre se relacionará à jurisprudência.
O caso de Salomão foi escolhida por Rafael para expressar que o julgar depende de uma aguçada presença de espírito do julgador e alega uma constante necessidade de julgar com sabedoria. Quando Salomão propôs partir a criança ao meio, demonstrou sagacidade em obter a verdade, mostrando que muitos julgamentos dependem mais da perspicácia do juiz do que dos fatos obscuros. E que esse tipo de sabedoria do juiz pode ser mais eficiente do que muitos meios de prova de natureza técnica ou científica, indicando que o julgar deve sempre buscar o meio termo entre o que é legal e entre o que é justo. A simetria do conjunto se destaca também pelo posicionamento das pinturas com sentidos literais às alegorias no ciclo dos elementos e nas pinturas pendentes. Observe, por exemplo, a jurisprudência. Enquanto nas pinturas pendentes o julgamento de Salomão está colocado ao seu lado direito, no ciclo dos elementos, o julgamento de Június Brutus está posicionado à sua esquerda. Existe, assim, um sentido reverso entre os dois ciclos. Assim, passamos agora a analisar a obra em si. Por isso o nome do afresco é chamado de As Virtudes, mas também conhecida como as virtudes cardeais ou cardinais e teológicas. São elas 4: prudência, justiça, temperança e coragem, ou fortitude. Na parte circular, encontramos agora a justiça, emblematicamente com uma espada e uma balança. Por isso muitos se perguntam por que na pintura alegórica só há 3 das 4 virtudes. Isso se dá porque a justiça está acima na parte do teto. E essa explicação inclusive é dada pelo historiador Edgar Wind, a qual resume o pensamento de Platão, que diz: a justiça não é uma virtude concreta que se justapõe à prudência, fortaleza e temperança, mas antes a potência fundamental da alma, que determina a cada uma delas a sua função específica. A inspiração para a representação da justiça é grega, já que nas versões romanas não havia a parte da espada. Ela não olha para o céu. Porém, faz todo sentido essa mutação, porquanto as estátuas gregas, estando na terra, procuravam de olhar nos céus a inspiração de Zeus. E esta justiça é a própria deusa, e não a sua imagem, que se encontra precisamente no Olimpo arquetípico. Por isso, olha para baixo, benevolente, como que conferindo seu assentimento a esses momentos fundantes do direito positivo ocidental. Mas Rafael também sabe ser eclético, pois ao passo que a inspiração da justiça é helênica, temos ao lado acólitos, que são aqueles que na celebração da liturgia segue ou precede outras pessoas para servir e ajudar. A frase latina sendo erguida pelos acólitos é Ius sum uninqui tribuit. Rafael tem um cuidado de apresentar o tempo verbal de forma a sublinhar que a deusa ali é a própria justiça e não a justiça humana. Constante e perpétua vontade, inclinação, apetite, desejo de atribuir a cada um o que é seu. Agora, vamos para o afresco. Ele se divide novamente em 3, tendo representações históricas e novamente alegóricas. Na parte de cima, é incrível vermos certas semelhanças e percebermos como Michelangelo de fato influenciou. No centro da pintura está a prudência. Ela não é só a centralidade da peça, mas é tida para Rafael como a maior das virtudes. Nota-se isso pelo fato de colocá-la acima das outras virtudes, de quem falaremos mais adiante. Essa elevação nos indica que a justiça nasce da prudência. Muito se discute em Aristóteles e São Tomás de Aquino se seria a prudência uma virtude ou algo acima de todas as outras. Mas Rafael ignora esses preceitos de debate e a coloca acima de todas, pois para ele todas as outras virtudes são feitas com base na prudência. Mas o que é ser prudente? Prudência é uma ação ou comportamento que faz prever e procura evitar as inconveniências e os perigos, e está associada à calma, à ponderação, à sensatez e à paciência. Por isso, Rafael escolheu o azul,
para assim expressar a ideia de calma e tranquilidade. Um dos acólitos segura um espelho, a qual a prudência se observa, pois ser prudente envolve sempre uma reflexão que antecipa as ações de si mesmo, arquitetando sobre o presente com base nas ações do passado. Por isso você notará que há na cabeça um velho atrás da cabeça mais nova, para assim representar que a prudência olha para todos os lados com as visões do presente, do passado, tentando antever o futuro. Claro, esse tipo de modelo é baseado e inspirado na deusa Jano, que é justamente a chegada do ano novo para largar o ano velho. E agora você entendeu por que eu escolhi essa obra para ser a nossa primeira obra do mês de janeiro. A origem para essa posição está novamente em Michelangelo, justamente no teto da Capela Sistina. Conta-se que em agosto de 1511, a capela teria ficado aberta por 2 dias por conta da festa da Ascensão, e os desenhos ainda inacabados de Michelangelo teriam vindo à mostra pela primeira vez. Foi então que lá Rafael se baseou na Sibila Eritreia, para assim fazer a sua prudência. A pose, embora invertida em relação ao modelo, apresenta pontos em comum. A Sibila e a virtude estão apreendidas a partir do mesmo ponto de vista, elevado e do mesmo ângulo, apresentando as faces de perfil sobre um corpo de 3/4. As pernas estão cruzadas, embora de diferente maneira. Um braço cai ao longo do torso, enquanto o outro está estendido para alcançar um objeto. O espelho da prudência equivale ao livro da Sibila. Comparado à força e à temperança, os hábitos da prudência são mais reluzentes, apresentando uma harmonia de cores aciduladas, novamente baseadas no desenho de Michelangelo. O branco luminoso, o laranja e o verde, que se transmuta em malva na sombra, já se nota na Sibila de Eritreia. Enfim, o detalhe de um anjinho sem asas, portador de uma chama, aparece à proximidade de cada uma das 2 mulheres. Entretanto, os acólitos são, segundo o artigo novamente de Edgar Wynne, representativos das virtudes teológicas. Aqui temos a caridade, sendo representada pela criança que colhe as glândulas do carvalho. A esperança, por aquele da extrema direita que aponta para o céu. E a fé, pelos 2 que seguram o espelho e a tocha em chamas. Perceberemos, todavia, que este último, diferentemente dos 3 outros, não é dotado de asas, justamente porque se baseia na obra de Michelangelo. A tocha antiga que o pequeno carrega com esforço poderia ser uma referência a Lucernam Virtutum, mencionada por Aristóteles em sua Ética, a lâmpada com a qual a prudência ilumina a vista de suas 3 outras companheiras. Do lado direito da prudência está a força, que está acompanhada pela virtude teológica da caridade. A força possui um modelo baseado em Moisés, de Michelangelo. As pernas em movimento sobre o aspecto transbordante, o braço esquerdo dobrado diante do busto, o outro pressionado contra a parede e a cabeça voltada para a direita, tudo é baseado na escultura de Michelangelo. Entretanto, muito se tem discutido se não seria o contrário, já que a obra de Michelangelo é de 1513. Entretanto, não podemos esquecer que a obra Moisés foi encomendada em 1505 pelo próprio Papa para o seu mausoléu na Basílica de São Pedro, que só se tornou conhecida do público em 1513, que foi justamente o ano que o Papa Júlio II morreu. O que muitos especulam, portanto, é que Rafael teria tido acesso aos rascunhos de Michelangelo durante o processo de feitio da escultura. A força, segundo a iconografia tradicional, tem uma atitude marcial, pois se supõe que ela suporte toda prova com calma e firmeza de espírito. Ela veste uma couraça e um capacete, mas trocou suas armas habituais, o dardo e o escudo, pelo tronco flexível de um jovem carvalho verde, coberto de glandres. Símbolo de força, um filhote de leão substituiu agora as tábuas da lei da escultura de Michelangelo, preso contra a vontade a uma árvore e ao flanco da figura feminina, pois assim estaria domesticado
pela virtude, mas ainda suficientemente agressivo para assustar um anjinho ao lado. Mas por que Rafael optou por colocar um carvalho? Em latim, as palavras carvalho e força se dizem da mesma maneira, robur, legitimando a escolha inusitada desta árvore como atributo da virtude. Mas o carvalho é também um dos emblemas heráldicos da família Della Rovere, família esta que teve 2 papas. O Papa Sisto IV, que é conhecido por ter justamente mandado construir a Capela Sistina, portanto a Capela Sistina é designada em memória dele, e o próprio Júlio II, sobrinho do Papa anterior. Por isso, ainda se observará vários lugares na Câmara da Assinatura que vai possuir o carvalho. Do lado esquerdo, temos a temperança, que consiste na qualidade ou virtude de quem é moderado, comedido. Por isso, Rafael optou por colocar segurando um freio, uma correia, pois a temperança regula as ações, evitando que realizemos atos precipitados. Aproximando-se do afresco, a chama e o freio, cujas rédeas se perdem entre as coxas da mulher, o pintor atualiza, portanto, a iconografia da época. Temperar os ardores da paixão amorosa é, com efeito, uma das características dessa virtude. E foi esta imagem que guiou o pintor na elaboração da figura. A temperança foi baseada no próprio desenho de Rafael, na 10ª musa, Safo, que está na outra parte do afresco, o Parnaso, que será, portanto, a nossa próxima obra da próxima semana. Embora tenha tomado cuidado de fazer girar a figura no sentido inverso, Rafael retomou para a temperança quase a mesma pose de seu corpo, em contraposto. E claro, essa correlação é proposital, pois com essa fábula mitológica, Rafael expressa uma ideia próxima daquela que encarna a temperança, a saber, a necessidade de temperar a paixão erótica. Na parte de baixo, temos agora 2 pinturas, mais simples em sua significação. Na esquerda, temos o imperador Justiniano recebendo as pandectas à mão do seu ministro Triboniano. Pandectas foram as compilações das decisões dos antigos jurisconsultos, as quais Justiniano converteu-as em lei. É o mesmo que digesto. Muitos historiadores dizem que essa parte, na verdade, pertence a Lorenzo Lotto, não tendo Rafael participado dessa parte da pintura. Do lado direito, temos o Papa Gregório IX, que recebe a entrega dos decretos. O pontífice é um retrato do Papa que encomendou a obra, Júlio II, novamente aparecendo. Enquanto os cardeais a seu lado são Giovanni de Médici e Alessandro Farnese, e até mesmo os futuros papas, Leão X e Paulo III. As virtudes cardeais, teológicas e lei é o início dessa nossa grande série, que mostra a grandiosidade genial de Rafael e como ele soube se inspirar nos ombros de grandes gigantes como Michelangelo, tornando-o assim um dos grandes expoentes do Renascimento.